fazer esse negócio acontecer, não é isso? Tranquilo, vamos que vamos, é isso aí, tá certo. Beleza, gente, obrigado. E o negócio aqui já começa a andar, não é isso? Vamos que vamos, tá certo. É isso, cara, é isso aqui. Aqui não tem esse negócio de deixar, vamos deixar chegar. Boa noite, boa noite. Rapaz, é de onde, minha amiga? Riacho Fundo? Será que eu conheço esse lugar ou não? Boa noite, Eliane. Ô, Eliane, seja bem-vinda, minha amiga. Aí tem uns conterrâneos chegando. Isso aí. Seja bem-vinda. Opa, que maravilha, cara. Tá tudo certo? O som tá bom aí? Tá chegando legal? Vamos fazer esse negócio. Seja bem-vindo e vamos acompanhar essa live aí, porque vai ser top demais hoje, hein? Hoje a gente vai tocar na ferida que poucos querem falar, mas é desse jeito que funciona, não é? Vamos fazer o negócio acontecer, não tenha dúvida, né? É isso aí. Tranquilo. Vamos que vamos. É isso. Pô, galera boa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu, entregando a idade, a gente vem de uma época, né? Aonde, logicamente, o entretenimento era muito menor. Não tinha essa quantidade de coisa que tem hoje, né? E, logicamente, quando não, com a falta disso, outras coisas acabavam nos ajudando a tornar-se profissionais, a tornar-se os cascaduras do negócio, né? Estudar, a escola na realidade era um entretenimento, porque não tínhamos tanta coisa, na época não existia celular, não tinha essa coisa toda, né? E olha que coisa, nós saímos do analógico, entramos no digital, hoje a gente está falando com uma quantidade de gente aqui, ó, no TikTok já quase 400 pessoas, assim, né, no estalo de dedo. Que coisa maravilhosa, né? Imagina se isso a gente conseguisse fazer na época, né? Porque hoje para colocar 400, 500 pessoas dentro de uma sala, realmente é um trabalho, né? Mas, dessa forma aqui, quando a informação, quando a situação é bacana, ela chega rápido, né? E isso é o que funciona. Então, eu acho que é essa a ideia, é levar realmente conhecimento e, logicamente, falar de outros temas também que estão vinculados, que estão ligados ao nosso dia a dia, cara, ao nosso dia a dia. E muita coisa você acaba não percebendo, né? Por quê? Olha que negócio louco, né? Você já parou para pensar que as mesmas 24 horas que você tem, que eu tenho e que o ser humano tem, elas são usadas de formas diferentes por cada um. Então, de uma forma que assim, eu não sei quem, a grande maioria que tem celular, ou seja, todo mundo, quase todo mundo tem celular, né? Eu não sei se vocês já pararam para fazer uma pequena observação em uma configuração do aparelho, onde lá ele mostra para você quantas horas você fica em cada aplicativo. Todo aparelho celular, por lei, tem isso. E eu não sei, lógico, depois for até o caso, eu vou fazer um passo a passo depois para vocês darem uma olhada. Que negócio absurdo, né? Porque são muitas coisas tirando a sua atenção. Aí você fala assim, Chaco, mas nesse momento também eu estou te assistindo no aparelho celular. Cara, que legal. Obrigado. Obrigado, né? Mas, nesse caso, com toda modéstia à parte, nós estamos falando de evolução. Nós estamos falando de um assunto que eu tenho certeza absoluta que não é bobagem, né? Até porque eu não tiraria uma hora e meia do meu tempo para ficar transmitindo o que eu acho que seria totalmente desnecessário. Então, logicamente, cada um tem uma visão e eu me coloquei nessa situação para
compartilhar com cada um de vocês o que eu acho dentro desse meu período de vida profissional e pessoal, o que eu acho que realmente faz diferença e tem feito diferença e fez diferença e vai fazer mais ainda. Então, durante a live vocês vão entender um negócio que você vai dizer assim, não, não é possível, esse cara, se ele fez isso é louco, né? Mas é isso mesmo. Não fala que os loucos confundem, né? Os sábios, não é isso que me é para confundir, né? Então, cara, hoje a minha pergunta é: por que é que tem gente que com as 24 horas consegue fazer um absurdo de coisas e outros não? Outros às vezes não conseguem fazer nem um terço da parte. E se a gente observar, veja bem, olhando por algo, um lado que é básico, né, do ser humano, nós temos 24 horas. Dessas 24, 8 delas nós, quer dizer, eu não vou me colocar nesse número não, porque eu não durmo não, tá? Mas eu diria para você que uma grande maioria das 24 horas, 8 horas dorme. Então, ou seja, um terço da sua vida é dormindo. Um terço da sua vida é dormindo. Correto? E aí você fala assim, cara, é louco isso, né? Porque imagina você ficar, caso você... imagina a pessoa hoje ter assim, eu tenho hoje 30 anos. Saber que um terço de 30 anos você dormiu. O outro período é que você está aí vivendo, né? Ou seja, está produzindo, vamos dizer isso, né? E aí quando você vai para a parte profissional, quantos e quantos pais de família, mãe de família, jovens e tantos, que já estão trabalhando aí, que já estão na labuta, que no mínimo ali umas 3 horas por dia ficam dentro de um ônibus ou no transporte dele mesmo. A não ser que mora muito próximo, né, do trabalho, mas para a gente que mora na capital, 1h30 de transporte indo, 1h30 voltando, cara, é quase um padrão. Por incrível que pareça, talvez as pessoas não acreditem nisso, quem não é da região, mas sabe disso, a grande maioria sabe do que eu estou falando, principalmente quem já trabalhou, que trabalha em São Paulo, ou em grandes capitais, metrópoles e tal. 1 hora de transporte, às vezes você fica em 2, 3 quilômetros, você gasta 1 hora. Então, se você levar em consideração que 3 horas por dia você fica ali dentro do transporte, aí você pega lá, aí você com mais 8 que você já tem de dormir, já são 11 horas. Aí você tem ali mais 8 horas no trabalho, no mínimo, né? Grande maioria aí que trabalha de segunda a sexta, tá 8 horas. Já são ali 19 horas. Cara, ficaram aí 5 horas, né? É isso? Para 24 horas, 5 horinhas. Aí muitas vezes você tem casa para resolver alguma coisa, você tem que ver a questão de comida, você tem muitas vezes... O dia foi embora. Mas aí você fala assim, cara... Mas e as outras pessoas que trabalham também e conseguem? Por que elas conseguem? Porque o tempo, cara, ele não para, correto? Ele não para. Essa questão das pessoas falarem assim, fulano não faz gestão de tempo. Ninguém faz gestão de tempo. Porque o tempo é isso, é 24 horas. Agora você procure fazer gestão no tempo, né? A prova maior é isso. Se você pegar teu aparelho celular, você vai ver quanto tempo você ficou no Facebook, quanto tempo você ficou no Instagram, quanto tempo você ficou em e-mail, quanto tempo você ficou em foto, quanto tempo... Tá lá, cara. Então, às vezes eu fico perguntando, cara, por que a grande maioria das pessoas, elas se apegam tanto
nessa parte de entretenimento e não tira ali uma hora. Pô, estão tirando a uma hora, agradeço a quem está aí do outro lado, né? A quem acompanha os cortes das lives, que graças a Deus é um sucesso aí, e o sucesso é devido a vocês, não a mim, né? Cara, por que não tira um tempo dessa parte de entretenimento que acaba levando você para uma outra situação para evoluir em alguma coisa? O que estão fazendo agora, né? Mas é uma hora só, a gente está falando de uma hora por semana. Então por que não tira ali 30, 40 minutos do dia para fazer algo que realmente fala, cara, o que é que eu consigo fazer para melhorar, para que eu consiga evoluir no meu trabalho, né? Para que eu consiga evoluir na minha vida profissional, na minha vida pessoal. O que é que eu consigo fazer? O que é que eu vou fazer para que isso aconteça? Tem tanta coisa. Mas o que é que acontece? Cada dia que passa, os comentários, Rafa, aqui, beleza. Cada dia que passa, cara, é assim, ó. É coisas e mais coisas vão sendo colocadas para você no dia a dia e você não percebe que aqui tudo aquilo que é colocado é para tirar você de foco. A grande maioria das coisas é para tirar você do foco. Preste atenção. Às vezes você está com uma questão para resolver financeira, mas aí fala, pô, tá chegando o carnaval. Aí você vê aquela multidão. Olha, veja bem, preste atenção. É muito importante eu deixar isso muito claro, tá? Eu tenho centenas de colaboradores que trabalham nas nossas organizações. Respeito cada um deles, pelo amor de Deus. Mas, e outra coisa, não estou dizendo que a vida tem que ser só trabalho, não. Não estou falando isso. Para depois nos dizer, acharam que é aqui. Não, cara, pelo contrário. Só que é o seguinte. O que eu vejo é que muitas vezes as pessoas elas se distraem tanto com outras coisas que aí ela perde o foco nela mesma. Por quê? Porque ela está dando muito mais atenção a itens que são chamados de supérfluos, né? São aqueles que não têm tanta importância para a sua vida. Às vezes tem para a vida dos outros, para a sua vida nem tanto. Quantos e quantos caras, influencers ou empresários, se colocam à disposição para fazer o que eu estou fazendo, e tenho outros exemplos também na internet que faz, de tirar uma hora e meia para realmente distribuir conhecimento. Então é isso que a gente faz. E aí quando você pega muitas vezes, ó, fácil. Eu posso citar para você assim, ó, rapidinho, né? Você tem Natal, Réveillon, não é isso? Você tem Carnaval, aí você tem Copa do Mundo, eleição, feriadão, Black Friday, fora outras e outras coisas. Aí você vai para a internet. Aí você tem pessoas maratonando séries. Cara, eu já assisti, eu gosto de série, né? Não vou dizer que não gosto, mas é assim, cara, se eu tiver para tirar ali um tempinho, acabou. Para ficar, tem pessoas que assistem, olha, eu já assisti, são 150 episódios de 45 ou 50 minutos, mas olha, é tão bom que eu vou assistir de novo, entendeu? E assiste, já assisti 3 vezes a mesma série e não sei o que eu estou tentando encontrar, cara, o que é que aquilo dali vai evoluir sua vida em quê, meu amigo? Fala para mim, em quê? E muitas vezes é o seguinte, tem séries que são séries realmente, que te ensinam, são séries que vão te dar conhecimento, mas se você olhar, as que a galera assiste, a grande maioria, é aquela que tenta levar você para a tela, né? São festas, redes sociais e tantas outras coisas. O que eu vou falar agora,
Alguém vai dizer assim, não, cara, desculpa, eu não tenho condições. Ontem, mais ou menos esse horário, já estava rolando, né? Agora são 20h48. Né? Ontem foi jogo, teve jogo da seleção. Cara, maravilhoso, né? Só não me pergunte. Charles, você assistiu o jogo? Não, não assisti. Mas você estava no trânsito? Não, estava em casa, no escritório, concluindo um projeto para ser implantado. Mas, cara, o Brasil parou. Eu não. Só isso. Mas, cara, o Brasil parou para assistir a Copa de 4 em 4 anos, 5 em 5. Perfeitamente. Cada um, é isso que eu estou dizendo. Que na minha vontade, só quem manda, Deus e esse daqui que está falando. Tá entendendo? É isso. Essa é a situação. Só isso. Se você não mandar na sua própria vontade, aí você chega numa situação dessa, onde as distrações te levam para outra linha. Cara, mas isso daí não é normal. Pô, é o jogo da seleção. Tudo bem, cara, eu respeito, qual o problema? Mas é o seguinte, a seleção, pergunta lá se alguém da seleção sabe teu nome. Entendeu o que eu estou dizendo? Não, mas isso não tem nada a ver. É um esporte que é uma paixão nacional. Tá bom. Mas uma paixão nacional não precisa, porque é paixão nacional, ser a minha paixão. E isso para todos os aspectos. Correto? Não precisa porque de outra pessoa que já não é mais. Você tá entendendo ou não? É isso. Ontem foi feriado em Alphaville, uma região de São Paulo, onde hoje é polo de grandes empresários, grandes players. Aí você fala assim, tá, feriado, jogo da seleção, pô, tudo pronto para ter assim, para realmente parar o negócio, né? Às 18 horas eu estava em reunião com um pessoal em Alphaville, falando exatamente de projetos. E você fala assim, tá, mas e o jogo? O jogo aconteceu, outras pessoas viram o jogo, lá tinha gente. Cara, por quê? Porque esse tipo de coisa não para, sabe? Não tira o foco. Esquece. E nada disso é errado, tá? Nada disso, cara, é errado não. Pelo amor de Deus. Nada disso é errado. Então, eu respeito a vontade de cada um, né? E o TikTok aqui, olha, rapaz, tá a milhão, viu? É isso aí. Eu respeito a opinião de cada um e ponto. Você entendeu? Você entendeu? Os comentários é maravilhoso. E é o seguinte, ó, gente, hoje vou dar só um toque aqui, Rafa, que é assim, o pessoal do TikTok cobrou isso, né, Rafa? Que eu tava falando muito pro pessoal do Instagram e deixando o TikTok sem. Eu falei, na live da próxima semana eu vou transmitir e eu vou estar muito mais no TikTok. Então, assim, quem estiver no Instagram e quiser acompanhar no TikTok também,
pula para lá, que lá a gente também vai estar respondendo todos os comentários aí, beleza? É isso. Então, essa é a situação. E eu não tenho de maneira alguma, Thiago, mas isso daí, cara, é ser muito... você só pensa em trabalho. Não só pensa em trabalho não, pelo contrário. Lembra que é o seguinte, ó, eu defendo, desde o começo, eu falei para vocês, do tripé da prosperidade, as três pernas que segura, como diz aqui uma conterrânea que é lá do Riacho Fundo, né? Essas são as três pernas e eu não abro mão. Ah, mas e o restante? Você não se diverte? Lógico que sim. Todo mundo me acompanha aí na rede. Todo mundo sabe como é que é meu dia a dia. Agora, recentemente, eu postei um dia meu levantando 5h30, 6 horas da manhã e voltando para casa por volta de meia-noite, meia-noite e pouco. É todo dia daquele jeito? Não, cara, o domingo talvez não, o sábado ainda um pouquinho. Mas de segunda a sábado, meu irmão, é naquela pegada. Você entendeu? É daquele jeito. Poxa, mas então a sua vida é só trabalho. Não é só trabalho. É que é o seguinte, eu quero pegar minhas 24 horas e tentar aproveitar o que eu estou acordado no máximo. E sempre a mesma pergunta, rapaz, mas peraí, você vai dormir que horas? Às vezes eu durmo lá 1 hora da manhã, meia-noite, 1 hora, 1 hora e pouco e tal. E você trabalha até que horas? Enquanto eu estiver acordado. É isso. Enquanto eu estiver acordado, meu irmão, eu estou trabalhando. Você está entendendo? Boa noite, amigos e amigas. É isso. Enquanto eu estiver acordado, eu vou estar trabalhando. É o que eu enxergo. Agora é o seguinte, para me tirar do foco, tem que ser um negócio muito... E ontem eu percebi isso. Porque a Copa do Mundo não conseguiu me tirar do foco. Não. Porque eu já defini o meu propósito. O que precisa é você definir o seu, pô. É que você não conseguiu definir ainda. Aí é o seguinte, você está bêbado e inconsciente dentro de uma situação chamada vida, que você vai para onde te levam, entendeu? Vão te arrastando. E muitas vezes você não quer aceitar que isso é verdade. E aí, vive da forma que está e pronto, correto? Para mim é o seguinte, toda essa situação que é criada, esse monte de entretenimento, esse monte de coisa, festa, tudo isso, cara, perfeito, nada disso é errado não. O problema é quando a sua evolução não acontece. Não acontece. Tá entendendo? Aí sim, quando a sua evolução fica para depois, aí eu discordo. Eu discordo porque todo ser humano, todo, sem exceção, independente de quem quer que seja, aonde nasceu, todos, sem exceção, consegue evoluir. Só que precisa sair do ambiente que está. E quando eu digo sair do ambiente que está, não é dizer
que você precisa se mudar da sua terra assim como eu fiz. Não, não precisa disso não. Não precisa. Mas eu já provei isso em várias situações, que é muito difícil. É muito difícil. Aí você fala assim, ô Charles, você acha que hoje com a mentalidade que você tem, com a forma que você pensa, se você for para um ambiente aonde existam pessoas de mentalidade fraca, e olha, presta atenção, fraca que eu digo, não é, pelo amor de Deus, colocando o intelectual de cada um, não é isso. São pessoas que eu considero dilaceradas mentalmente, espiritualmente, entende? Com cabeças que não aceitam edições. São cabeças que já são pré-moldadas para aquilo, para aceitar o que está ali. E recentemente me fizeram essa pergunta: se eu pegar uma quantidade de pessoas com esse tipo de mentalidade e ficar no meio dessas 20 pessoas durante 3 meses, o que é que eu consigo fazer? Eu consigo trazer alguém desses 20, 30 para ter um pouco da minha mentalidade, ou corre o risco de eu me tornar o 31º? Eu respondi para a pessoa o seguinte: corre o risco de eu me tornar o 31º. Ô, como assim, cara? Corre. Sabe por quê? A quantidade de gente com a mentalidade mais fraca, ela pode sim sugar e fazer com que essa pessoa que hoje prospera em outro lugar se transformar no 31º. E a matemática explica isso. A matemática explica isso. Se você pegar uma somatória e disser assim, ó, menos 4 mais 4 ou mais 3, como é que é feita a conta? Mais com menos, menos, né? Subtrai dá o sinal do maior, não é isso, se eu não me engano? Ou seja, olha só, mais com menos, menos. Nossa, mas peraí. Então o resultado de mais com menos é menos? É. Isso prova o quê? Que onde tem negatividade, corre-se um sério risco dessa negatividade ser mais forte do que o positivo. Agora, quando você tem uma quantidade maior na mesma frequência, aí a mesma pergunta foi invertida. Charles, se desses 30 caras que tem com essa mentalidade abaixo, com esse pensamento ali, se você traz para teu ambiente, eu falo 25 no mínimo eu transformo. Fácil. Se ficar do meu lado, 25 eu transformo. O cara nunca mais querer saber de situações que deixaram ele durante todo esse tempo. A não ser que ele não queira, né? Por quê? Porque meu ambiente é mais forte que o dele. Por isso que muitas vezes eu evito muitas e muitas vezes eu falo isso, evito de estar do lado de pessoas que são aquelas que dizem assim, ó, você conhece alguém, e talvez até em algum momento da sua vida você falou isso: ano que vem eu começo a dieta. Depois eu vejo essa questão da minha vida financeira. Depois eu vou no médico. Eu vou fazer... É isso. Segundo eu começo a academia. Não sei o que. Cara, você está deixando tudo para depois, cara. Você está deixando tudo para depois. Você não tem foco. Não tem foco.
Correto? Quando você perde o foco, meu irmão, é um abraço. Acabou. Recentemente eu estava conversando sobre isso. Foi assunto de uma live anterior. Não sei se vocês lembram disso. Se eu não me engano, Pedro, Jesus sobre as águas, não foi? E Pedro disse o quê? Ah, eu quero andar também, não foi? Sobre as águas, não foi? Jesus disse, chegue, amigo. Pule para dentro, não foi? Ele olhou e começou a caminhar. Ele caminhou, não foi, sobre as águas. Mas aí o que é que aconteceu? Veio um ventozinho lá, só deu uma marolinha lá e puf, afundou, não foi? Aí o cara falou assim, mas peraí, por que ele afundou se ele estava do lado de Jesus Cristo? Porque enquanto ele estava no foco, que era Jesus Cristo, ele estava andando sobre as águas, meu amigo. O que aconteceu foi que ele perdeu o foco. E toda hora você está perdendo o foco. Talvez você nem sequer ainda criou um foco para você. E toda hora você perde o foco. E toda hora você afunda e volta. E você afunda e volta. E toda hora alguém pega no seu braço. E toda hora é esse o assunto. Você entendeu? Toda hora. É a mesma situação. Então, cara, o que eu falo para você é o seguinte. Cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. Não é isso? Ah, mês que vem eu vou lá organizar a minha vida financeira. Ah, porque quando eu tiver um tempo eu vou começar a estudar. Ah, porque não sei o que. Cara, esquece, velho. Desculpa, mas assim, você só tá arrumando desculpa. Toda hora é a mesma coisa. Toda hora é a mesma coisa. Quem é que você já viu? Fala pra mim, quem foi a pessoa que você já viu? Fale. Quem foi? Boa noite, Robervânia Rodrigues. Boa noite a todos aqui. Daqui a pouco eu vou para os comentários, viu? Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos. Rapaz, uma galera bacana aqui, viu? Uma galera que eu conheço aqui, viu? Cássia Rodrigues. Rapaz, Dona Luzinete e companhia. Que legal, rapaz. Olha, Rafa, quantidade de gente aqui, Rafa. Você tá doido? Quantas e quantas vezes, cara? Se você disser para mim que conhece um cara ou alguém que ontem, enquanto tinha uma galera lá gritando, blá, 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 no jogo, se você disser assim, nesse horário eu estava focado em tal situação, sabe? Não, vou deixar para amanhã, amanhã eu vejo. Amanhã eu vejo, deixa quieto. Amanhã eu vejo. Não, porque a minha... Cara, você não imagina. Sabe onde é que eu fico? Eu já olho pra galera e falo assim: boa noite, Rildo, seja bem-vindo. Sabe quando é que eu vejo assim? Como tanta coisa eu tive que alterar na minha vida. Por exemplo, a grande maioria fala que o primeiro dia da semana é na segunda. Mas como é que o primeiro dia da semana é na segunda se o nome é segunda? Entende? O primeiro dia da semana é domingo. E domingo é o dia, cara, que eu organizo a agenda, vejo o que é que eu vou fazer, já preparo ali pelo menos 3 ou 4 dias da semana. Acha, mas não pode mudar? Pode. Mas lembra o seguinte, cara. Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: quem planeja tem futuro. E quem não planeja tem destino. Ponto. Ah, mas você planeja, mas pode dar errado. Pode. Por que não pode dar? Lógico que pode. Só que é o seguinte, quando eu faço o planejamento, se der alguma coisa errada, vai dar errado dentro do que eu não planejei, porque eu já planejei muita coisa. Agora, se você não planejar nada, aí como é que vai ter? Planeja alguma coisa, pô. Mas de novo é o seguinte, tem gente que é tão de um jeito que fala assim, cara, eu fico isso pra mim é absurdo, fala assim, nossa, meu Deus do céu, já tá começando o Fantástico, acabou o domingo. Primeiro que é o seguinte, se assistir o Fantástico pra mim já era, acabou.
Não estou dizendo que o programa é ruim. Mas você está se ligando em TV de novo. Você está se distraindo, pô. Estão levando você para distração. Olha, eu vou falar um negócio para você. Comece a evitar algumas coisas. O meu aparelho celular, por uma necessidade de trabalho, é um aparelho de última geração. Só que é o seguinte, ele tem 14 aplicativos. Só. Mais nada. Mas por quê, cara? Não, porque eu não preciso, cara. Não, é só isso. Dos 14, 8 é exclusivamente de trabalho. Aí tem rede social? Tem, porque eu uso, né? Tem o Instagram, tem o Facebook, tem o LinkedIn, tem outros e outros. Acabou. A tela do meu aparelho é preto e branco. Não é isso, meu amigo Rafa? Tá aí do outro lado, você tá vendo. Preto e branco. É isso, cara. É isso. Que é para não distrair mesmo. Agora, cada um faz o que achar que deve. Só que eu falo para você o seguinte: atente às distrações, correto? Porque isso não vai fazer com que você evolua. Gente, preste atenção, todo mundo sabe disso. Eu não nasci empresário, correto? Eu não nasci empresário, pô. Quando eu entrei no TikTok hoje, acho que foi uma das primeiras pessoas que escreveu ali, aí eu consegui pegar o comentário quando ela disse assim: Charles, aqui, sou fulano de tal, do Riacho Fundo. Cara, lá da terrinha onde eu nasci, cara. Que maravilha, olha, que bênção de Deus, né? Então, quando eu falo que o meu propósito é transformar profissionais comuns em líderes, é que é isso que eu sei que dá para ser. Mas é que tem uma galera que não quer pagar no processo, sabe? Não quer. Não quer. E aí o que é que acontece? Vai ficar pedalando. Mas é porque você não sabe. Amigo, preste atenção. Eu sei exatamente o que passa cada um. Porque eu fui cada um dessas funções, sabe? Então eu sei. Não adianta você querer dizer que, não tá. É isso, eu sei. E não importa a função atual que você tá. Não importa. De jeito nenhum. A minha pergunta é simples: o que é que você fez hoje melhor do que fez ontem? Mas o problema é que as pessoas, elas muitas vezes, cara, elas vivem num automático tão grande, que é isso. Eu não participo de grupos. Logicamente, dentro das organizações, cara, vou contar a quantidade de clientes, de pessoas e tal, só que é o seguinte: existe uma estrutura que cuida. Essa estrutura é 100%? Não. Ninguém é 100%. Só o Pai, não é isso? Só Deus, Jesus Cristo, 100%. Até porque se a estrutura fosse 100%, não existiria, né, a estrutura em si. Tem problemas. Mas por que é que eu não participo de grupo? Meu amigo, é o seguinte, se ninguém resolver, se tiver um problema, o meu telefone você tem. Você entra em contato comigo. Só que aí eu vejo pessoas se afundando, querendo fazer gestão, participando de 30, 40, 50 grupos. Passa o dia inteiro assim, responde um, responde outro, responde outro.
Sabe quando é que você vai evoluir, meu amigo e minha amiga que está nessa situação? Nunca, nunca, nunca. Sabe? Nunca. Eu atendo vários condomínios que uma vez eu conversando com um síndico, ele mudou totalmente o pensamento, porque ele pensava que fazer parte do grupo de moradores e ajudá-lo a fazer a gestão do condomínio. E esse cara quase enlouquece. Mas tudo isso também é experiência. Porque é o seguinte, cara, preste atenção, você é morador? Sou morador. Existe um grupo de moradores onde você é o síndico, sim. Só que dali eu não participo. Por quê? Porque aí já é uma outra área, cara. Na hora que tiver o problema, me procurem como síndico. Mas eu não vou fazer parte disso. Porque é uma distração e você automaticamente você não vai produzir o que você produz quando chega o problema para você. Você olha o problema neutro. Tá aqui o problema, eu vou resolver o problema. Você está entendendo? Agora, evoluir dá trabalho. Primeiro você tem que criar um foco, né, no que você vai fazer. E muitas vezes você não sabe nem o que é que você quer. Você entendeu? Aí você fala assim, ó. Quantas vezes eu não ouvi isso? Eu ouvi isso. E talvez algumas pessoas que estão aqui na live também ouviram isso. Das pessoas no passado dizendo assim, dinheiro é coisa do diabo. Aí eu vi uma outra frase depois que dizia assim, quer ver o diabo, fique sem ele. Não é isso? Porque colocavam na cabeça das pessoas que ganhar dinheiro é coisa do mal. Só que se não ganhar dinheiro, não evolui. Você pode evoluir mentalmente? Pode. Pessoalmente? Pode. Mas, como eu defendo que existe um tripé da prosperidade, e nele está uma profissão, a família e uma religião, sim. Ora, até porque, se a gente partir para a questão bíblica, não está escrito lá crescer e multiplicar, não é? Não é crescer e subtrair, não, né? É crescer e multiplicar, não é? E quando Deus diz crescer e multiplicar, não é crescer e multiplicar, é só fazer menino, não. Não é só aumentar a família, não. É evoluir, é prosperar, é falar de prosperidade, sim. Ou na época bíblica, não tinha as pessoas que eram sim tementes a Deus, que eram prósperos. Ou todos os que estavam na época que tinham recurso, e quando eu digo recurso financeiro, era todos eles, não tinha religião, não temiam a Deus. Não, cara, quantos e quantos? Quantos e quantos? Ué, sempre eu vou na história de José do Egito, não é? Tá aqui a chave, meu amigo. Você vai governar o Egito. Tome. Quer prosperidade maior do que essa? Então é o seguinte, camarada. Você foi feito para ser próspero. Você. Só que é o seguinte. Você tem uma trava tão grande no mundo que esquece. Aí, às vezes, sabe o que acontece? Você escuta de pessoas assim... Charlie, mas aí veja bem, cara. Meu amigo, preste atenção. Ixi, eu... Não dá mais para pensar nisso, não. Eu já tenho mais de 30 anos. Meu amigo Rafa. Eu vi isso um dia desse, meu amigo Rafa, do cara dizendo isso.
que não dava mais para evoluir não, porque tinha mais de 30 anos. Mas preste atenção, pelo amor de Deus, cara. Você entendeu? Você tem que destravar, velho. Parem com essa situação. Eu saí de uma situação, tem algumas pessoas aqui na live que conhecem um pouco da minha história quando eu morei no Nordeste. Eu saí do Nordeste por falta de emprego. Correto? Porque não tinha emprego. E eu tive que buscar outro lugar. E saí muito triste porque tive que deixar meu filho, minha esposa, minha família, tal. Imagina, 22 anos, 21 anos. E ganhar o meio do mundo para ir atrás. Só que quando eu falo que foi um chamado, é que eu acho que realmente foi um chamado. Porque o problema que me fez vir para São Paulo é exatamente o que me fez prosperar para gerar, e eu posso dizer hoje, porque tenho mais de 1000 funcionários dentro da empresa, milhares de empregos para pessoas. Correto? Então é isso. O problema que me fez vir para São Paulo é exatamente o problema que fez com que eu prosperasse para resolver o problema de pessoas que também vieram nessa mesma situação e hoje estão aqui. Então tem que agradecer a Deus, não tem? Por quê? Às vezes está do seu lado. Agora, quantos querem passar pelo processo, não é? Quantos querem? Difícil, não é? É difícil. Às vezes as pessoas ficam nessa linha, né? Às vezes as pessoas ficam se debatendo entre elas, né? Ah, mas veja bem, também se não for para se divertir, se não for para tomar um negócio, se não for, cara, tudo bem, cara, também, tranquilo, tranquilo. Nada contra, nada contra. Agora, a gente sempre fala de evolução. Quando fala de evolução, automaticamente você fala de vários itens dentro da sua pessoa. E quando eu falo nisso é profissional e pessoal. E eu já falei isso aqui. Então assim, evoluir, eu vou citar alguns exemplos. E tá tudo bem também quem não faz. Só que se não fizer também não evolui, pronto, acabou. Evoluir é se vestir bem, não necessariamente se vestir caro, mas se vestir bem é. Evoluir é estar bem cuidado, cabelo, barba, bigode. É. Fisicamente é. Evoluir é poder desfrutar de algumas coisas? É também. É saber falar? É também. É tirar o sotaque? Não. Não. Tem pessoas que ficam, rapaz, olha, elas não conseguem abrir a boca direito porque ela tem medo de soltar um oxente. Só que isso tem nada a ver, cara. Entendeu? Agora falar correto, sim, é evolução. Saber colocar as palavras, sim, é evolução. É desse jeito. Se apresentar bem, é evolução. Ou não. Você ser levado ou direcionado por qualquer tipo de entretenimento, tá certo? Não, cara, não tá. Desculpa. Não tá certo, né? Não tá.
É o que eu acho. Por isso que eu falo para você que o cara tirar o foco de mim, hoje, demora um pouco. E isso eu percebi exatamente ontem, porque durante o jogo era eu lá no escritório, montando o projeto, terminando o projeto, e lá e o pessoal lá tal, beleza, cara, tranquilo, mas eu tô na minha, entendeu? E cada um dá as desculpas que deixa dar, né? Porque é o seguinte, hoje está assim, com essa quantidade de coisas. E eu vejo que pessoas, elas acabam se deixando levar por esse entretenimento e perde muita coisa, correto? Perde muita coisa. Aí, às vezes as pessoas falam assim, Charles, quantas e quantas vezes não se faz mais profissionais como antes? E eu pergunto, será que se na nossa época, quando eu digo na nossa época, não é que eu seja tão velho não, né? Mas será que na nossa época tivesse toda essa parafernália que tem hoje? Será que nós teríamos tido essa resistência ou não? Porque veja bem, a grande maioria de hoje, com seus 40 e poucos anos aí, que está empreendendo, é uma galera que, cara, saiu totalmente do analógico, é cara que trabalhou com máquina de escrever. Sabe o que é isso, não? E hoje está fazendo live para milhares de pessoas. É algo fora da curva. Agora, será que se for para fazer o contrário, pegar essa galera que não sabe uma máquina de escrever, o que é isso? Eu tenho um aparelho celular que é um BlackBerry. Inclusive parece que eu estou com ele aqui. Deixa eu ver. Estou. Rafa. Veja bem, esse aparelho é um aparelho novo. Poucas pessoas conhecem esse aparelho. Eu vou mostrar ele para a câmera, tá, Rafa? Olha isso aqui, ó. É um aparelho novo. É um BlackBerry. É uma marca famosa, né, que passou no país. Só que ele tem teclado, tá vendo? Ele tem um tecladinho aqui em cima. E aí, eu gosto do aparelho porque é o seguinte, ele tem a tela, é touch, né? Quanto também tem o teclado. E um dia, eu estava com ele na casa de um colega e a filha dele viu. Aí ela olhou assim e disse assim, ué tio, seu tecladinho saiu para fora. Seu tecladinho saiu para fora? Que é isso aqui? Olha que coisa, hein, cara? Por quê? Nem sabe, nem imagina, né? Como é que era antigamente. Então imagina essa situação, né? Então, cara, são essas coisas. Então, meu amigo Kleber, olha só, hein? Vou parar aqui. Rapaz, olha o povo. Rapaz, eu tô sabendo onde é que vocês estão, viu? Alide, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para cá. Alcione, Júnior, Daniel e tantos e tantos. Vamos para daqui a pouco a gente vai para os comentários, viu? Dos dois lados. É isso aí, sejam todos muito bem-vindos. E é isso, cara. Então, eu vou nessa linha, correto? A situação é uma só. Quem chegou na live depois, eu vou repetir um item, né? Quando eu falei da quantidade de situações que existe aí para tirar você de tempo. O ano inteiro você é tirado de tempo, cara. Você é tirado de foco. O ano inteiro. Natal, Réveillon, Carnaval, festa junina,
Ah, mas é tradição. Eu sei, mas é uma coisa atrás da outra. Você nem termina uma, já está indo para outra. Por que é que esse foco que você dá em tantas coisas, você não dá em você? Por que você não dá em você esse foco que você dá nesse tanto de coisa? Por que ao invés de você ficar assistindo uma série que tem 40 episódios fácil, certo? De 1 hora, por que você não tira? Se assim, eu vou pegar 40 horas e vou o mesmo período que eu tenho lá para assistir a série, eu vou me profissionalizar, eu vou fazer algo que vai de alguma forma me diferenciar dentro da empresa onde trabalha. É porque você está esperando que a empresa faça isso por você, não é? Que a empresa te promova, não é? Que aumente o seu salário, tal, com a mesma visão que você tem. Não vai, amigo. Não vai, amiga. Entende? Ah, porque lá não dá mais para mim, vou para outro lugar. Vai, ué. Vai na fé. Chegar lá do outro lado vai ser só mais um também no jogo, ué. Porque você vai ter que... A história que você tem dentro de uma organização, você já tem aquela história. E muitas vezes você acha que o problema é a organização onde você está, mas o problema é que você não é organizado, né? O problema, quando eu falar, o problema é a companhia, o problema não é a companhia, são as suas companhias, né? Então é isso. Mas você não tira 1 hora para se profissionalizar ou fazer algo diferente. Você fica esperando os outros fazer para você. Ah, não, que nada. Você tá doido? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Você entendeu? Não. Olha, eu vou falar um negócio para você. Recentemente, eu fui para a Argentina, porque lá nós estamos abrindo, o grupo está abrindo também uma base na Argentina. Imagina, é a primeira base da empresa em um outro país. E aí eu aproveitei porque a Clara, minha esposa também, ela foi para participar de uma prova lá. E logicamente uma coisa com a outra, né? Então, negócio, passeio, compromisso, e é assim que funciona mesmo. Correto? Só que é o seguinte, cara. Antes de ir, eu fiz um levantamento básico de quase tudo que eu imaginei que ia passar na Argentina, porque era a primeira vez que eu... Pô, Argentina, tudo. Quais as gafes que eu poderia praticar lá sem perceber? O que é que o argentino não gosta? Tudo. E durante, cara, uns 3, 4 dias seguidos, eu fiz prova para mim mesmo. De falar, de pedir informação, de comer e tal, beleza. Ok, quando eu me deparei com uma situação, que é um portunholzinho lá, aquela coisa toda, é uma mistura ali, né? E tem uma galera que é o seguinte lá, tem aqueles que falam mais pausado para ver se você entende, e tem aqueles caras que blá, e vai embora. Meu amigo, em 2 dias que eu estava lá, acabou. Eu já falava que parecia que morava lá há 10 anos. Acabou, velho, é isso. Entendeu? Por quê? De novo, houve um preparo. Houve um preparo para avançar para o próximo nível. Ou eu vou esperar chegar lá para aprender lá. Entendeu? É isso. O jogo é esse. Porque é o seguinte, amigo, preste atenção. Quem tem que se adaptar à cultura do outro país sou eu, entendeu? Sou eu que tenho que me adaptar à cultura do outro país. Sabe por quê? Porque eu estou chegando. Porque existe uma cultura lá. Quem tem que se adaptar à cultura da empresa é você. Ou você acha
que o país vai mudar a forma de falar porque eu não sei falar a língua deles? Você acha isso? Você acha que a empresa vai mudar a cultura dela porque você não quer seguir, porque você acha errado? Tá, vai embora. É assim que funciona o jogo. Mas você não está se preparando, né? Você não está se preparando. O problema é esse. Você está tão intertido com as outras coisas que beleza. Aí tem gente que ainda, além de perder o tempo, presta atenção, não estou falando que é errado, mas ainda tem gente que além de perder o tempo assistindo o jogo, ainda aposta. Não, se fulano fizer o gol, se o outro não sei o quê. Parabéns, cara. Você está certo. Perde. Eu conheço um cara do meu entorno, assim, né? Do meu entorno, não, que ele... Mas olha só, ele fez uma aposta entre o time dele, que ele torce, e mais um outro. Aí o time dele tomou um gol, ele deu um chute no sofá, quebrou o pé, está afastado da empresa. Preste atenção num negócio desse, se tem condição. Que eu não vou dizer quem é, mas fale para mim. Ah, cara, mas é porque na hora também ele estava bêbado. Pronto, juntou tudo, tá tudo certo. Agora você falou tudo. O cara estava bêbado assistindo o jogo, que fez uma aposta, que ficou com raiva, que deu um chute no sofá, que quebrou o pé e agora está afastado. Tudo beleza. É o que eu estou falando para você. Mulher de 40 anos ou mais. É isso que eu estou falando para você. É esse meio que algumas pessoas vivem. Correto? É nesse meio. Ok? O mundo, meu amigo, não tem jeito. Ele vai sempre criar para você. Vai criar motivos, não tenha dúvida disso, para você parar. Certo? Vai. Se hoje está desse jeito, imagine daqui a 5 anos como é que vai estar, né? Essa é a ideia. Cara, para mim assim, ó. Eu, antes de ir para os comentários, é simples. E guardem isso. Acho que dá até corte, viu, Rafa? É uma forma que eu enxergo. Muitas pessoas, muitas, elas não fracassam, cara, porque não tiveram ou não têm a oportunidade, não. Não é por isso. Elas fracassam porque passaram anos demais. Pode ter certeza. Dizendo uma frase simples que eu falei lá no começo. Sabe qual? Depois eu faço. Depois eu faço. Aí vem outro e faz. Aí você fala assim, cara, mas por que eu não fiz, né? Então, a grande maioria das pessoas não evolui. A grande maioria das pessoas não crescem. Não é porque não tiveram oportunidade. É porque ela tem um drivezinho instalado lá dentro da cabeça que não deixa ser editado nada, correto? E ela usa sempre essa frase: depois eu faço. Quando der, eu vejo. Segunda, eu começo. O ano que vem é meu ano. Ah, o ano que vem vai ser totalmente diferente. O amigo, por que é totalmente diferente? Só vai mudar o do 30, vai mudar assim, ó, 31 primeiro. Qual a diferença? Tu continua do mesmo jeito. Então é isso, beleza? Vamos para os comentários agora. Bora, Rafa. Tranquilo. É isso aí. Esse fez sucesso, hein, Rafa? Silene. Boa noite, meu patrão. Boa noite, Silene. Boa noite, Silene. É isso aí. Nilza. Rapaz, a galera aqui, viu, velho? Que legal, meu amigo. Que legal. Muita gente, hein? Muita gente.
Eliane, rapaz, Eliane, quem é Eliane? Fale quem é Eliane aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui quem é Eliane, rapaz. Eliane, rapaz, olha só, conheço demais a conta. É isso. A Eliane disse o seguinte, Rafa, olha, Rafa, ela disse assim, ó. Boa noite, Charles, tudo bem? Tudo bem, é isso aí. Eu sou aqui do Riacho Fundo, ó, rapaz, é longe, hein? Eu conheço esse lugar, viu, Eliane? E logo estarei aí, vou passar aí para comer aquela galinha caipira. Guarda ela aí, né? Que galinha caipira? Lá é galinha de capoeira, né? Isso aí, amigo. Preste atenção. É isso. Tem gente compartilhando a live aqui. Vamos que vamos. Meu amigo Rafa, Cássia Rodrigues. Muito bem. É isso aí, tá sem som. A Cássia disse que tava sem som. Resolveu aí, Rafa, esse problema não? Então tá certo. Obrigado, viu, Cássia? É vocês que tem que falar. E o Rafa aqui que ele se vira para resolver, que o problema é dele, entendeu? Não é isso, Rafa? Então, Luzinete, boa noite. Robervânia Rodrigues. Muito boa noite, Robervânia Rodrigues. É isso aí. Juliana. Maria Gomes e tantos e tantos. Boa noite, Charles. Rildo na live. Ó, seu Rildo. É isso aí. Vamos que vamos. Boa noite, pessoal. Olha a Sandroca. Ô, Sandroca. Sandroca. Minha amiga. Essa daí, viu, dizendo um negócio pra você, viu? Aí, essa daí é fora da curva, né? Ei, Sandroca, obrigado, viu, filha, por tudo, viu? Você é fenomenal. Edna. Seguiu o anfitrião, é isso aí. Luiz Carlos, cara, dá uma luzinete, gente. Cara, quanta gente, viu? Cássia Rodrigues está perguntando aqui, qual o seu estado no Nordeste? Pernambuco, Cássia. Eu sou do estado de Pernambuco, eu sou da cidade de Afogados da Engazeira. É isso aí, ué. Afogados da Engazeira. Sítio Riacho Fundo, lá dentro daquele... O sítio Riacho Fundo é município de Carnaíba, né? Na realidade. É isso aí. Mas eu sou pernambucano. É isso. E você? Cara, quem estiver assistindo a live, coloca aqui de qual lugar vocês estão assistindo, pô. Só comenta aqui, coloca, ó, tô assistindo tal lugar, tal. Só pra gente saber aí aonde está chegando a live. Não é isso, não? Olha lá. A Cássia disse que é de Fortaleza. Fortaleza. Pô, bacana. Bacana. Dona Angélica. Sem som aqui também. Nossa. Saiu todo mundo do Insta. Eu acho que porque tá voltado para o outro lado. É isso aí. Fortaleza. Ceará. É isso aí. Boa noite, Edson. Boa noite, Edson. Quem é Edson? Vamos que vamos, meu amigo. É isso. Eu sou de São Paulo, Diadema. Rapaz, eu morei em Diadema. Pô, bacana, legal demais, Edson. Eu conheço Diadema. Eu morei ali. Qual foi o nome do condomínio para não esquecer? Plaza, se eu não me engano, Plaza Diadema. Eu morei ali perto ali daquele... Do centrinho, né? De Diadema ali, naquele pedaço ali. Conheço. Fortaleza. Estive recente em Fortaleza, viu, Cássia? Lugar lindo e maravilhoso, né? Eu estive do lado aí. Do lado não, eu estive em Fortaleza. Muito bom, bom demais da conta. O Wellington. Rapaz, que galera bacana, viu, velho? Que galera bacana. Pô, isso é legal demais, né, velho? Bacana, bacana. Meu amigo, a cada live sempre um grande aprendizado. Muito obrigado. Cara, eu que agradeço. Tranquilo.
Eu que aprendo com vocês, cara. Essa é a real, né? Eu... Praça da Moça. Olha, Edson, eu vou falar um negócio pra você. Você faz uma pergunta aqui, cara, é isso aí, cara. Do lado do shopping, né? Praça da Moça é o shopping, né? Conheço bem. Ô Edson, essa pergunta que você me faz aqui, ó, que você fala assim, eu me acidentei na empresa e não me deram um apoio. Tô com uma cicatriz enorme. Será que dá para processar? Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Olha que coisa. Você abriu um parênteses agora. Que é complicado. Porque cada empresa, ela tem uma forma de conduzir. Por isso que eu falo o seguinte, que muitas vezes depende muito. Cícero Batista, conheço esse lugar, Charles. Boa noite, seja bem-vindo, meu patrão. É isso aí, tranquilo. Olha que coisa. Você, Edson, abriu uma situação agora que sofreu um acidente na empresa, não é isso? E você está perguntando que a empresa, está dizendo que a empresa não te deu nenhum tipo de... Pô, que bacana, cara. Tem algumas perguntas aqui. Eu vou responder primeiro a do Edson e na sequência eu já respondo a sua, Thalita, que é uma pergunta bacana também. Ela está me perguntando, o Edson está perguntando o seguinte, cara, eu sofri um acidente na empresa e aí o que é que acontece? A empresa não me deu o apoio e eu consigo processar? Olha só. Primeira coisa, você precisa saber como é que estava toda a tua parte de registro, como é que estava exame, periódico, admissional, se você estava registrado tudo certinho, aquela coisa toda. Porque quando o colaborador ele sofre um acidente na empresa, automaticamente a empresa tem 24 horas para fornecer um documento chamado CAT, que é Comunicado de Acidente no Trabalho. E a partir dali, a empresa assume durante 30 dias o colaborador e dali em diante passa a ser uma responsabilidade, entre aspas, do próprio INSS. E aí é feito essa junção, logicamente, entre empresa e colaborador, que muitas vezes demora. Eu vou citar um exemplo que aconteceu dentro de uma das nossas organizações recentemente. Nós tínhamos um colaborador, temos o colaborador, que ele teve um problema de ter que amputar uma parte do pé por conta de diabetes, correto? E automaticamente teve que pegar um afastamento. Só que o INSS demorou para dar um retorno para ele. E aí entra o tamanho, entra a estrutura da empresa. Independente esse funcionário afastado, correto? A nossa parte de RH fez contato com esse colaborador e nós mantivemos tudo que ele ganhava no dia a dia, trabalhando normal, como se ele estivesse trabalhando, até o INSS resolver a situação dele, mesmo ele afastado. Mesmo a empresa tendo toda a segurança de afastamento. Mas, desse lado, não é só prestação de serviço, não é só vender serviço, desse lado é gestão de pessoas o tempo inteiro. Graças a Deus. E enquanto essa caneta, enquanto essa mão assinar, vai ser assim. Porque eu sei muito bem o que passa um colaborador. Então esse cara, ele até hoje, eu nem sei o caso dele, se o INSS já absorveu a situação, só que
Desde que ele foi afastado, continua recebendo da mesma forma da empresa. Até no dia a gente fez essa ligação para ele, ele se emocionou, tá, aquela coisa toda. E logicamente não vou expor aqui quem é de maneira alguma, mas isso é a visão de cada um. Então, Edson, o que é que eu falo para você, meu amigo? Antes de qualquer coisa, por quê? Antes de você sair fazendo tudo isso, eu não sei se você já foi até na empresa, se você já conversou, para que eu digo que quem conversa não faz na pressa. Então, tente de alguma forma encontrar uma solução viável, porque a partir do momento que você parte para o judiciário, você pode ter um problema maior, não porque não vai ser resolvido, porque aí vai travar tudo, que é a forma que a grande maioria faz. Então, tenta de alguma forma resolver isso e, logicamente, se não tiver essa resposta, aí lógico que a parte trabalhista está aí justamente para dar esse respaldo, correto? Eu espero ter respondido a sua pergunta, meu amigo. E ó, melhoras aí. E se precisar de alguma coisa e a gente tiver como servir, entre em contato aí com a nossa equipe aí, com o pessoal do Grupo CIA, que com certeza vai ter um respaldo também, tá bom? Forte abraço, viu, meu irmão? É isso aí. Puta, metalúrgica, rapaz. Olha só. A Thalita diz o seguinte: eu volto da minha licença maternidade amanhã. Quais meus principais direitos? Olha, Thalita, o que acontece? Primeiro é o seguinte, tem que ver qual o período que você ficou de licença maternidade, né? Afastada. Porque muitas vezes o que é que acontece? Quando a colaboradora ela se ausenta por conta da licença maternidade, quando ela retorna, dependendo da grande maioria, principalmente na capital, o que é que acontece? Até por conta de querer ficar com o filho mais tempo depois do nascimento, né, da criança, acaba pegando esse afastamento já no finalzinho ali, né, quase batendo ali os 9 meses, né, para que fique mais tempo. Levando em consideração que você já deve ter um tempo na empresa, eu acredito que aí é uma questão de ver o que é que você vai fazer. E eu acredito, confiando em Deus, deu tudo certo com sua gravidez, né, com seu filho, eu espero que esteja tudo bem. Ela está falando aqui que 120 dias, ou seja, 4 meses, né? Então, eu imagino que a criança está bem, está tudo certo, responda aí, está tudo beleza? Maravilha? É isso. Então, o que é que acontece? Eu acredito, é uma forma que eu vejo, tá? Eu não sei se a empresa vai fazer isso com você, mas tenta também, sim, tudo certo, que maravilha, bênçãos, então, é isso aí, é isso aí. Então, o que é que acontece? Tenta nesse primeiro momento, eu não sei se você pegou isso antes, mas eu acredito que você tenha, se você tiver, tenta conversar com sua empresa para pegar as férias também, porque aí são mais 30 dias que você vai estar próximo ali da sua criança, do seu filho, para poder, logicamente, dar toda aquela assistência e depois aí ver. Eu tenho quase certeza que na grande maioria das vezes o que acontece é o seguinte: aqui a gente não está para ficar dizendo, olha, mil maravilhas, tem que falar real, correto? Então, o que é que ocorre? Eu não sei, logicamente, na empresa que você trabalha, ou que você está trabalhando, se é uma prestação de serviço, se é um local fixo, se é um escritório, enfim. Mas, principalmente na parte de terceirização, quando uma mãe ela se afasta para ter um filho, né? Veja bem, você falou que ficou 120 dias afastado, são 4 meses. Vamos dizer que você vai sair de férias, já são 5 meses, é quase a metade de um ano, correto? Nesse meio tempo, outra pessoa, ela... que coisa, né? Vou entrar nisso daqui. É complicado, mas vamos lá. Durante muito... É isso que acontece. Quando você se ausenta,
fica um período muito longo sem a sua frequência naquele local. E automaticamente o que acontece é que tem que colocar alguém para substituir. E logicamente, por mais que você tenha sido uma pessoa exemplar dentro do teu trabalho, aquela rotina ela acaba criando uma outra situação pela pessoa que está lá. Que isso não é uma regra, de maneira alguma. Várias pessoas saem de licença e voltam para ocupar o mesmo cargo e muitas vezes até outros posteriormente. Mas eu estou falando na questão da prestação de serviço, só para a gente entender, né? Aí você está dizendo aqui o seguinte, né? Que férias eles não querem dar, pois estão, né, sem funcionários, e também não querem liberar os 30 minutos de amamentação. É 30 minutos? 30 minutos de amamentação. Cara, aí veja bem, aí você está amparado por lei, correto? É por isso que entra essa questão das férias, que isso de alguma forma acaba ajudando, né? Porque tem essa questão da amamentação, que em alguns lugares, estou falando nas empresas do meu grupo, isso daí é feito em alguns lugares, pega esse período que você tem de direito de amamentação, que se eu não me engano, somando, dá em torno de 12, 15 dias, se eu não me engano, tá? O período que você tem, e negocia para ficar esse período, para você ficar ausente, para também dar essa assistência total, porque aí você somando lá o período que você tem por lei para amamentação, vai dar um período de dias. Então, é mais fácil você negociar dessa forma. Agora, isso eu estou pegando o caso da forma que você está me passando e eu acredito que é real. Da forma que você está me passando, eu estou conduzindo, né? Mas se está amparado, não tem muito o que fazer, cara. Aí realmente você tem que conversar lá, porque isso é lei, lei é lei. Acabou, entendeu? É direito do funcionário, não tem o que fazer. Assim como tem os deveres dos colaboradores, do empregador, existem também os direitos. Os direitos do funcionário, os direitos do empregador. Então, são dos dois lados aí, correto? Eu espero ter respondido a sua pergunta, minha amiga. Obrigado pela pergunta, viu? Edson, cabeça fria, meu irmão. Eu acredito que é o seguinte, você converse certinho aí que vai dar certo. Não tenho dúvida disso. Tá bom? Gente, é o seguinte. Olha só, o tempo não passa, o tempo voa. Bateu ali às 22, faltando 4 minutos. Eu quero agradecer aí a presença de vocês, o acompanhamento de vocês nessa... Tamo junto. Rapaz, Cássia, deixa eu falar um negócio pra você. Olha só. Sim, eu tenho uma parte, sim, conheço uma parte boa da parte jurídica, mas eu sou presidente de um grupo de empresas que presta serviço. Então, a gente conhece aí uma boa parte, já passou várias situações, né? Nós já passamos muitas e muitas. Então, a parte trabalhista a gente conhece também. E, logicamente, nas lives que nós estivermos aqui, por favor, qualquer um aí que quiser deixar um comentário, me segue lá aí, segue aí no Instagram. E é o seguinte, eu acho que está na próxima live, se eu não me engano, viu? Nós vamos fazer um sorteio aqui na próxima live com os participantes de um material bacana, sabe? De um material bacana que é do método VG+. Então, segue lá e escreve lá nos comentários, eu quero o método VG+. Escreve assim, eu quero VG+, que é divisão gestão mais. Eu quero VG+, que aí quem escrever vai ganhar aí, a gente vai encaminhar um PDF, né, Rafa, dessa galera aí, para essa turma aí, que tem muita coisa bacana referente à parte trabalhista, a parte que vocês, e outras coisas referente a empreendedorismo, que eu acho que é legal, e é algo que com certeza faz diferença. Beleza, gente? Muito obrigado por tudo, viu? Mais uma vez, graças a Deus, com vocês aqui, nós ganhamos da Netflix. Eles não tiveram durante o tempo aqui, de vocês, de jeito nenhum. Hoje
foi conhecimento na veia, foi desse lado. Google Play também não, esquece. É isso, porque o foco aqui é outro, não é isso? Então, gente, ó, não esquece de seguir. E ó, pelo amor de Deus, não esquece, viu? É toda quinta, às 20h30, no Controle, com Charles Lima. Até lá, fiquem todos com Deus. Uma semana abençoada para vocês. Eu vejo vocês na quinta. Forte abraço, valeu! Valeu, meu amigo Rafa, vamos embora, é isso aí.